Então, a partir de agora, a gente começa a falar sobre estudos geotécnicos, né, neste encontro de hoje, 17 de junho, e aí dando seguimento com camadas granulares, estudo de camadas granulares, imprimação, que seria a primeira parte da disciplina, até a gente executar tudo que é granular do pavimento, até imprimação, e depois passaríamos a falar sobre a parte de revestimentos, né, estudo de revestimentos, análise de tráfego, fazer o dimensionamento, introduzir alguma coisa relativa à gerência, com essas datas propostas aí. A gente vai disponibilizar essa previsão de cronograma de retomada de aulas no SIGA para vocês, então, mandar pelos grupos, né, mandar pelo WhatsApp, para vocês ficarem cientes dessas propostas de datas aí. Pode ser que exista alguma adequação aí necessária no decorrer dessa nossa caminhada, e a gente vai informando a vocês previamente, inclusive com relação às avaliações, como é que serão, tá, dando a oportunidade da gente conversar e que todos, então, possam participar. Também vão existir, pelo que a gente previu, na nossa previsão aqui, alguns trabalhos, né, de auxílio aí desses conteúdos, inclusive do de hoje, né, se der tempo a gente conversar sobre isso, sobre a questão dos estudos geotécnicos, mas a gente vai explicar um pouco mais à frente, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer de viva voz, ou então colocar aí pelo chat, a gente vai ordenando isso aí, respondendo na medida do possível, tá? Bom, então, está aqui em estudos geotécnicos. Quando a gente fala de estudos geotécnicos para aplicação em superestrutura viária, a gente geralmente divide essa condição do estudo geotécnico em dois cenários, ou em dois grupos, né, em duas partes aí. O que a gente vai ver, depois eu vou mostrar para vocês um projeto real, né, de uma obra rodoviária aqui no estado do Ceará, para a gente se inteirar um pouco de como é que isso acontece na prática, né, dos projetos. Mas, geralmente, a gente divide em dois grandes estudos, que seria o estudo do subleito e o estudo de ocorrências de materiais para pavimentação. Pelo menos é assim que o DENIT recomenda que os estudos geotécnicos sejam apresentados. Pode ser que algum órgão estadual, né, alguma prefeitura, requeira algum tipo específico de estudos, mas geralmente é essa divisão que se faz, né, o estudo do subleito, e aí aquele terreno lá preparado que a gente já tinha desde a infraestrutura. Então, quando a gente terminou ali a disciplina de projeto de construção da infraestrutura viária, o que nós tínhamos era um terreno natural regularizado, né, um terreno natural pronto já para receber as camadas superiores do pavimento. Então, nós tínhamos lá o subleito, que aí pode ser aplanado, ou pode ser regularizado, camadas de corte, camadas de aterro, feitas sobre esse subleito, né, com uma espécie de regularização, ou, formalmente falando, a regularização do subleito, e aí, a partir daí, nós teríamos as camadas superiores, em algum caso, reforço desse subleito, subbase, base, até chegarmos aqui no revestimento. Então, essa figurinha mostra revestimento de binder, é uma coisa só, tudo é revestimento, com algumas características distintas que a gente vai tentar explicar um pouco mais à frente. Camada de base, camada de subbase, aqui não tem reforço, mas em algum caso pode-se requerer camada de reforço, acho que a gente até comentou isso em sala, em algum momento, né, uma vez que eu tenha subleito, que não tenha tanta resistência assim, tanta capacidade de suporte, eu posso ter no projeto uma indicação de camada de reforço de subleito, a partir daí dimensionada, né, com a sua respectiva caracterização, com espessura, etc., e a partir daí a gente constrói a superestrutura deste pavimento. Então, nesse reconhecimento do subleito, nesse estudo do subleito, o que se faz é tentar reconhecer o subleito, né, os solos aí do subleito, visando a caracterização das camadas que vão vir acima do pavimento, nesse suporte, e traçar os prefeitos de solo, prefeito de projeto de pavimento. Então, o que vai acontecer é que eu vou fazer esse reconhecimento dentro de algumas técnicas, né, dentro de algumas premissas que são indicadas aí pelos órgãos. Então, vou fazer, grosso modo, furos nesse pavimento, sondagens, e vou dizer, ó, esse subleito atende aí o que está previsto. Então, no mínimo, no DENIT, de 2% de CBR, para fins de caracterização dessa capacidade de suporte, e no máximo 2% de expansão.
né? Então, se eu tenho minimamente essas condições, de 2% de capacidade de suporte caracterizada aí pelo CBR, né, do Índice de Suporte Califórnia, e no máximo 2% de expansão volumétrica deste material, desta fundação, dessa camada de subleito, eu digo, ó, esse subleito ele é propício a ser considerado uma camada de fundação deste pavimento. Se ele não for caracterizado assim, aí eu tenho que fazer algum ajuste no projeto, substituir material, mudar traçado em alguns casos, porque aquele subleito, por vezes, é de grande extensão de caracterização ruim, e que não compensa muitas vezes fazer substituição desse solo, fazer como o DENIT recomenda, por exemplo, escavar pelo menos 1 metro deste subleito e fazer uma nova recompactação desse material para ver se ele atinge características geotécnicas favoráveis, etc. Então, esse reconhecimento do subleito é feito para esse fim, né, de indicar, ó, o subleito ele é adequado ou o subleito ele não é adequado, esse terreno natural ele não é adequado para ser um subleito de pavimentação. E depois a gente faz, nesse segundo grupo, os chamados estudos de ocorrência de materiais para pavimentação. E aí eu vou reconhecer jazidas de solos, né, em alguns casos jazidas de pedreiras, ou outros materiais como fonte de matéria-prima para se constituir as camadas superiores do pavimento. Quando eu tenho essa condição, eu vou ter um traçado inicialmente, né, feito lá ainda no projeto geométrico do pavimento, e a ideia é que eu tenha, ao longo desse traçado, jazidas que possam me indicar condições favoráveis de utilizarem desses materiais serem utilizados em camadas de pavimentação, né, de reforço, de subbase e de base. Então, se a gente olhar para essa figurinha aqui do lado direito, inferior, eu vou ter aqui o eixo do meu traçado geométrico da rodovia, e vou ter caracterizações de jazidas ao longo desse traçado, nas proximidades desse traçado, pode inclusive, em alguns casos, eles estarem ainda dentro da faixa de domínio do traçado geométrico, em alguns casos não, eu posso ter jazidas, né, em terrenos privados, que eles vão ser aí recompensados pelo Estado, não fala Estado, né, DRs, no caso aqui do Ceará, agora SOP, né, Superintendência de Obras Públicas, o DENIT dizer, ó, aqui ao longo do meu traçado, por exemplo, a 1 quilômetro do eixo da rodovia, eu tenho essa JA 4 aqui, essa jazida 4. Lá na frente, na estaca tal, a 9 quilômetros aqui do eixo, na jazida 3, eu tenho um determinado material, ele precisa ser caracterizado, a gente vai já ver, né, as caracterizações geotécnicas necessárias para esses materiais. A partir daqui, a 1,2 km, eu tenho a jazida 2, e aqui na estaca tal, eu tenho a jazida 1 a 3 quilômetros do eixo da minha rodovia, que me dá um determinado tipo de material. E aí, o que vai acontecer é que a gente, na condição de projetista, conhecendo esses materiais, conhecendo as características geotécnicas desses materiais, eu vou dizer, ó, o solo da jazida 1, ele vai servir para material de base. O solo da jazida 3 vai servir para material de reforço, da jazida 2 vai servir para subbase, por aí vai essa caracterização. Em muitos casos, eu não tenho material em quantidade suficiente para atender a todo o traçado, né, e às vezes também pode acontecer das distâncias de transporte serem muito altas, serem elevadas, e isso inviabilizar, do ponto de vista econômico, a utilização desses materiais no segmento todo, no trecho todo da rodovia. Então, eu posso fazer composições de materiais, desde que eles sejam favoráveis, desde que eles atendam às condições técnicas, né, para poder atender. Então, eu posso dizer, ó, da estaca 0 à estaca, vamos lá, 120, eu vou utilizar o solo da jazida 4, mas a partir da estaca 120 até a estaca 300, eu vou utilizar solo da jazida 1 para constituir aqui o meu material de base, né, porque a gente vai analisando aquelas condições de distâncias econômicas de transporte, trazer da jazida 4, por exemplo, também no início do trecho, para o fim do trecho, isso pode ser inviável, né, isso pode ser inviável do ponto de vista econômico. O material ele pode ser favorável, né, mas ele pode ser inviável de ser utilizado por conta das distâncias de transporte muito altas.
e aí, de certo modo, inviabilizar economicamente o projeto. Então, a ideia é que, uma vez que eu tenha o traçado projetado, e é claro que lá ainda na etapa de indicação do traçado, eu faço estudos, né, de prospecção, de prováveis jazidas ao longo desse trecho, o próprio reconhecimento do subtrecho em distâncias maiores de reconhecimento, né, em termos de prospecção ainda, para reconhecer se esse subleito é favorável ou não. É claro que depois, agora na etapa de estudo geotécnico, eu vou detalhar melhor essa condição de estudo de subleito e de outros materiais para poder compor toda essa superestrutura viária aí do meu projeto. E aí indicar as prováveis jazidas. Aqui eu tenho 4 jazidas, mas eu posso ter inúmeras jazidas. Claro que eu também tenho que reconhecer a condição econômica, né, de viabilidade desse projeto, para poder dizer, ó, eu tenho aqui 8 jazidas, 10 jazidas, para poder fazer a execução, né, para poder proceder à execução das minhas camadas de pavimentação, considerando que este subleito já passou por estudos e ele é favorável, né, a ser considerado uma fundação de um pavimento rodoviário, já tem as condições mínimas aí apresentadas. Esse reconhecimento aí dos estudos são feitos dentro daqueles ensaios que muitos de vocês já conhecem, devem ter visto ali na disciplina de mecânica dos solos, a gente fez a revisão de alguns desses ensaios aqui na disciplina de superestrutura, né, mas essencialmente o que se faz são os ensaios de caracterização, granulometria e limites, né, limite de liquidez, limite de plasticidade, para a gente ter um indicador que é o índice de plasticidade, um dos indicadores que é utilizado para fins de indicação de materiais para pavimentação, o IP, e a gente tem mais ou menos na cabeça que o IP da ordem de 6 ou menos indicam solos favoráveis à pavimentação, IPs mais elevados do que 6, maiores do que 6, indicam solos muito plásticos que devem ser evitados em pavimentação ou devem ser melhorados, né? A gente, em alguns casos, a gente não consegue descartar esses materiais, porque extraí-los e fazer descarte, né? Os bota-fora desses materiais podem ser caros, e aí podem existir soluções de melhorias desse solo. Então, que soluções poderiam ser essas? Fazer, por exemplo, uma mistura de solo-cimento, uma mistura de solo brita, uma mistura de solo cal, né, ou outros tipos de aditivos, alguns polímeros que a indústria pode produzir, por exemplo, para poder fazer a melhoria desses materiais e utilizá-los em pavimentação, desde que atendam às características, esses solo, as características mínimas aí especificadas pelos órgãos. Mas, geralmente, o que se faz de ensaios? Massas específicas, né, os limites de liquidez e plasticidade, como vocês devem estar lembrados aí, granulometria, ensaios de compactação, para você reconhecer a umidade ótima que vai ser trabalhada nesse material, e o peso específico aparente seco máximo, né, para indicação lá das condições depois de comprovação do grau de compactação, quando essa camada for executada, ensaio de CBR, que é o ensaio que vai mostrar para a gente a condição de capacidade de suporte desse solo, ainda dentro da previsão de dimensionamento empírico dos pavimentos. Então, o CBR vai ser a camada, ou vai ser o parâmetro, que vai me indicar a condição do solo para aplicação em camada. Então, a gente sabe, por exemplo, já falei, o subleito precisaria de pelo menos 2% de CBR. À medida que essas camadas vão subindo até chegar próximo ao topo, esse CBR vai aumentando, que me indicaria uma condição de melhor capacidade de suporte. Então, vamos lá, o reforço precisaria de um CBR maior do que o subleito, a camada de subbase, no DENIT precisaria de pelo menos 20% de CBR para ser considerado um material favorável à subbase, e o material de base, eu precisaria de 60% ou de 80% para ser considerado um material favorável à constituição de uma base de pavimento rodoviário. Claro que eu também tenho que olhar para aquilo que está atrelado ao CBR, que são as expansões, né? A expansão volumétrica desses materiais não podem ser altas. Então, enquanto eu tenho 2% no subleito de máximo, eu vou requerer um máximo de 0,5%, por exemplo, na camada de base, para eu dizer, ó, esse material ele é um material favorável à constituição de uma base de pavimento rodoviário. Né? Materiais que apresentam expansões muito elevadas, eles têm a tendência de apresentar recalques, né, diferenciais, possibilidades, aí, se ele for material argiloso, de trincamentos das camadas de base, e aí
isso não ser favorável, necessitar de algum tipo de ajuste, melhorias desses materiais para fim de pavimentação. E um parâmetro relativamente recente, né, mas que eu falo recente porque está sendo, hoje em dia, sendo colocado nos novos métodos de dimensionamento mecanísticos no Brasil, mas isso já vem sendo utilizado há muito tempo fora, nos Estados Unidos, no Canadá, em alguns países da Europa, que é chamado módulo de resiliência. Se vocês lembrarem, o módulo de resiliência é um ensaio que é feito através de um equipamento triaxial, de cargas repetidas, onde eu vou analisar as tensões e deformações plásticas e resilientes dos materiais de pavimentação para indicá-los aí para fins de camadas de pavimento. Então, aqui não está aqui a foto do equipamento triaxial de cargas repetidas, onde eu vou submeter os materiais granulares para dizer, ó, esse material, a partir de cargas cíclicas repetidas que são feitas aqui no sentido axial, você tem a possibilidade de ter pequenas deformações, né, para determinadas tensões axiais, tensões que são feitas aqui de confinamento, que vão me dar ali tensões principais, tensões de confinamento, tensões de desvios, que eu analiso dentro do módulo para o módulo de resiliência e digo, ó, esse material pode ser favorável a ser utilizado em base, em subbase, ou no contexto ali do reforço, ou se o subleito é ou não é. Então, essa caracterização toda de solos para pavimentação, e também lá na frente a gente vai ver que eu posso aplicar ensaios e obter o módulo de resiliência de misturas asfálticas, e constituir toda a minha superestrutura viária e dizer que, do ponto de vista mecanístico, o mecanístico empírico, né, alguns vão dizer que não existe um método completamente mecanístico, mecanicista, mas sim mecanístico empírico, e dizer, né, que esse material é favorável à utilização em pavimentação, considerando aqui o módulo de resiliência. Então, é algo relativamente novo para o contexto da pavimentação rodoviária no Brasil, né, que já há um certo tempo se tenta aplicá-lo aí como um parâmetro do método de dimensionamento, até porque até então, pelo menos o que está em vigor ainda no Brasil, é o método empírico, utilizando propriamente o CBR. O CBR está aqui, a partir do ensaio de compactação, que é feito nesse cilindro aqui padronizado, tem um soquete também padronizado, com altura de queda, com peso, etc. A composição aqui de camadas, coloco esse material aqui durante 96 horas num tanque com água, submerso, para poder verificar a pior condição do pavimento, a pior condição do solo no pavimento, e aí verifico, então, as expansões, através aqui desses equipamentos, através de um peso próprio, tal, tem tudo isso especificado nos métodos de ensaio, né, para indicar qual seria esse valor do CBR. Então, o CBR, enquanto é um parâmetro que me dá uma relação, né, percentual, então, se eu tenho um material que tem 100% de CBR, eu estou dizendo que esse material ensaiado, ele tem a mesma capacidade de suporte de um material padrão, ou de uma brita padrão, que foi a brita utilizada ainda para a concepção do método, e aí tenho essa condição do CBR de uma carga pontual, de um pistão padronizado, né, e aí vai essa condição sendo analisada para a indicação do CBR. O modo de resiliência, talvez, ele retrate melhor a condição da aplicação do solo e de camadas asfálticas em pavimentação, porque o tratamento aqui da carga aplicada, ele é cíclico, né. Se vocês lembrarem aí, uma aplicação de 0,1 segundos, com descanso de 0,9, então dá um ciclo de 1 segundo, tentando, de certo modo, replicar a passagem dos eixos sobre o pavimento, né, e a tensão que é aplicada aí a estas camadas. Caso CBR, não. CBR é um pistão padronizado, que é aplicado ali numa carga um determinado tempo, e eu analiso essa condição. Então, CBR é o parâmetro de projeto, digamos assim, para eu caracterizar o material em termos de capacidade de suporte, e o modo de resiliência seria o outro parâmetro que é utilizado nos dimensionamentos mecanísticos ou mecanísticos empíricos para caracterizar, ou para a caracterização tanto de materiais granulares como de materiais asfálticos. No caso de materiais asfálticos, a gente vai ver no futuro breve como é que essa caracterização é feita. Bom, então, os materiais que são utilizados em pavimentação podem ser divididos em materiais terrosos, geralmente solos argilosos e arenosos. Existem algumas condições de solos argilosos ou siltosos, ou argilosos siltosos, silto-argilosos, etc., que podem ser aplicados em pavimentação.
desde que seja feita uma boa caracterização dele, né, existe uma classe de solos chamada de lateríticos, que podem ser utilizados em pavimentação, desde que obedeça algumas caracterizações, e isso precisa ser feito com muito cuidado, né, com muito esmero, com muita técnica de laboratório, obedecendo os critérios que estão estabelecidos pelos órgãos rodoviários, porque são solos, de maneira geral, grosso modo, digamos assim, solo, em algum momento ele pode ser ruim de se trabalhar, ele pode trincar, ele pode não adquirir em algum momento a resistência necessária, ele pode ter um comportamento distinto quanto à presença de umidade, então a gente já faz uma associação aí que é preciso a gente ter processos e dispositivos e elementos de drenagem favoráveis às camadas de pavimentação, né, para poder garantir que esses solos não sofram aí posteriormente com a presença de água em excesso e modificar sua caracterização e levar, por exemplo, a superestrutura ao colapso em algum momento. A tendência também é que você utilize mais solos arenosos ou misturas disso, nada impede que você tenha uma mistura de um solo argiloso-arenoso, areno-siltoso, areno-argiloso, desde que sejam obedecidos os critérios técnicos de caracterização desses materiais. A gente costuma dizer, de maneira geral, que qualquer material poderia ser aplicado em pavimentação, desde que sejam obedecidos os critérios técnicos. É por aí que a gente vê, por exemplo, constituição de solo brita, você vê, já vi pesquisa relacionando, por exemplo, misturas de solo borracha, né, de uma certa constituição, solo fibra. A própria UFC tem pesquisa aí no passado de misturas de determinados tipos de solo com fibra do coco, né, misturada ao solo, com o coco, a fibra do coco funcionando como uma espécie de reforço, a adição, por exemplo, de líquido da castanha do caju para fazer também uma espécie de aditivo no solo. É claro que isso passa por estudos, né, passa por aplicações de campo, o ensaio de laboratório para verificar se essas misturas são realmente favoráveis ou não à constituição da pavimentação, e aí isso pode ser aplicado. Essas opções, digamos assim, de materiais alternativos, digamos, para solo, eles precisam ser muito bem estudados, né, pesquisados, e é uma tendência dessa utilização ser feita com mais frequência no futuro, até porque as jazidas de solo, elas vão se extinguir em determinado momento, ou vêm se extinguindo, principalmente nas grandes cidades, para fins de pavimentação. Então, se a gente olhar para a situação aqui de Fortaleza, por exemplo, e para a região metropolitana, são poucas as jazidas de solo natural para utilização em pavimentação, que acaba no processo de extinção, né, então isso tem que ter um cuidado muito grande, porque gera impacto, como qualquer obra de engenharia, mas há opções, né, existem aí várias opções de utilização. A gente mesmo está estudando no momento, na UFC, a utilização de cinzas de termoelétrica, né, então a termoelétrica ali do PECEM tem uma espécie de parceria aí de pesquisa com a UFC, com o laboratório lá de pavimentação, né, no CT Asfalto, que tenta mostrar que é viável a mistura de cinza, oriunda aí da termoelétrica, com solo, ou cinza com carro. Então, tem um trecho experimental construído ali no PECEM, dentro da termoelétrica, um trecho de alguma coisa em torno de 1,1 quilômetros, que foi construído a sua subbase, uma mistura de solo cinza, pelo que eu lembro aqui na proporção de 50-50, 50% de solo, 50% de cinza, da termoelétrica, e na camada de base, uma constituição de 95% de cinza com 5% de cal. Apresentou um bom comportamento em laboratório, um bom comportamento em campo, a execução foi acompanhada pela equipe da gente, lá da UFC, no trecho, então tem todo um acompanhamento. Essa mistura se mostrou favorável. É claro, tem que analisar todo um contexto, né? A via tem um determinado volume de tráfego, tem condições de drenagem favoráveis, né? Então, a gente vem acompanhando, a via já foi construída há quase um ano, a gente vem acompanhando todo o desempenho dela ao longo desse tempo, até então não apresentou problemas, né, de recalques, afundamentos e outros problemas diversos de pavimentação, então tem se comportado bem para o tráfego lá apresentado e para as condições de drenagem, né, as condições, digamos aí, de contorno geral do trecho, tem se mostrado favorável. Então, por exemplo, a cinza é um material que não teria grandes aplicações, é um material que seria descartado aí, então,
Pode se utilizar? Pode. E é bem sendo utilizado. E outros materiais também vêm sendo estudados aí para fins de aplicação em pavimentação, uma vez que eu não, pode chegar ao futuro breve da gente não ter esses materiais in natura em jazidas disponíveis para aplicação em pavimentação de maneira geral. Então, aqui os materiais terrosos, os materiais granulares de maneira geral, provenientes de alteração de rocha, né, as areias, os cascalhos, as lateritas, como já comentamos um pouco. As lateritas têm uma caracterização específica, é um material que surge geralmente em países de clima tropical, então você não tem grandes aplicações, ou nenhuma aplicação, podemos assim dizer, em países de clima temperado, como os Estados Unidos. Então, por vezes, toda a caracterização, ou toda a classificação de solos, e por vezes nós utilizamos os materiais, digamos, ditos convencionais, né, materiais arenosos, materiais argilosos, siltosos, podem não ser aplicados em materiais lateríticos, né, esses materiais que são formados aí por intemperismo químico, em regiões quentes e úmidas, tropicais, subtropicais, um produto com solidade elevada, resistência mecânica, de coloração avermelhada. Então, no caso específico dos materiais lateríticos, das lateritas, eles precisariam passar por uma caracterização específica, né, que aí passa por caracterização feita de perda de material, as condições de CBR e resiliência seriam diferenciadas também para fins de caracterização, e é um material que ele pode ser utilizado em pavimentação também, né, desde que eu tenha uma caracterização bem feita, né, uma caracterização bem efetiva desse material, até porque, por vezes, caracterizações que são feitas em materiais lateríticos podem não ser, no todo, verdade, quando você faz uma caracterização simples de compactação, de CBR, né, e essas caracterizações, digamos, mais convencionais, em materiais convencionais. Então, a laterita deveria passar por uma caracterização específica, né? Classificação MCT, por exemplo, entre outras, que são aí... Retomando aqui, né, a parte das... A gente está falando da parte de materiais, eles são importantíssimos, que eles são as matérias-primas que a gente vai utilizar para a construção dos pavimentos. A parte das lateritas, ela é uma parte bem diferenciada para o caso de clima de solo tropical como o nosso, elas são específicas, né, de climas encontrados, né, no Brasil, tem outras, né, as partes da Austrália também você encontra esses materiais. É muito importante o conhecimento, eles dão origens muitas vezes aos solos de comportamento laterítico, que são solos especiais que vão fugir às regras convencionais. Aí vamos para frente. Pode passar. Bom, tem uma série de outros materiais que a gente também vai utilizar para poder compor as camadas, né, compor a mistura dos nossos materiais. Então, a gente tem as britas, materiais oriundos da britagem das pedras. A gente tem desde o filler, que tem uma dimensão menor, passando pelo pó de pedra, o pedriço, brita 0, a brita 3/4, brita 1, brita 2. Esses materiais, tá? Cada um deles vão ser utilizados em serviços específicos da área de pavimentação. Então, por exemplo, se eu vou construir uma camada de solo brita, eu vou precisar do solo e da brita. Essa brita, ela vai apresentar determinadas recomendações acerca da sua granulometria. Então, por exemplo, uma brita 3/4, ela pode servir de material para compor um revestimento asfáltico. E aí, essa camada do revestimento asfáltico, o que vai acontecer? Vocês vão ter as faixas granulométricas para os quais vocês irão atender. Então, de uma forma geral, a gente tem desde os solos, argilosos, siltosos, os materiais mais graúdos, para poder servir de matéria-prima para a construção dos nossos pavimentos. Tá? E todos esses materiais a gente terá que caracterizar para poder verificar se eles possuem as propriedades adequadas. Quando eu estou falando de brita, por exemplo, uma propriedade importante que é a abrasão Los Angeles. Então, vocês vão ver que para um serviço de tratamento superficial, a abrasão requerida é até 30%, 40%. Então, a gente precisa estar associando o material às características que esse material apresenta, bem como as especificações, ou seja, aonde ele vai ser utilizado, aonde você vai estar utilizando esse material, seja para uma camada de base,
de subbase, ou mesmo de revestimento asfáltico, no caso das britas, vocês deverão atender às características desses materiais, bem como as especificações. Por isso, né, no que diz respeito à parte de solos, a gente estudou todos aqueles ensaios no início da disciplina. Pode passar, hein? Tem uma outra fonte de materiais que eu diria que é muito importante para a época que a gente vive, que são os materiais artificiais, ou aqueles oriundos, são chamados resíduos industriais. Então, eu diria que esses materiais, eles têm sido bastante utilizados, na verdade, bastante investigados para serem empregados em camadas de pavimento. Então, esses materiais, tá, eles podem substituir uma brita, por exemplo, podem substituir um solo. O que é que vocês estão vendo aí na tela? Vocês estão vendo um resíduo de construção do tipo puro e estão vendo um resíduo de construção do tipo misto. Esses dois resíduos, eles são oriundos de demolições de obras civis. E eu posso estar trocando a brita por esses materiais, desde que esses materiais atendam a determinadas especificações, no que diz respeito à qualidade, no que diz respeito às faltas técnicas. Por exemplo, a gente tem um exemplo típico aqui na jovita feitosa. Parte da base da jovita feitosa, ela é construída em solo com resíduos de construção e demolição, tá? Um outro tipo de material comumente utilizado, ou investigado, eu diria, eu diria que nos últimos 15 anos, há uma tendência muito grande da área rodoviária de estudar esses materiais para tentar substituir materiais naturais. Por quê? Porque os materiais naturais, eles acabam sendo finitos. Vai chegar uma hora que a gente não tem solo com determinadas características para serem empregados em pavimento. Pode ser que as britas que a gente encontre próximas às pedreiras da obra, pode ser que elas não apresentem as características requeridas. E, além do mais, vem a questão do custo. Tá? Muitas vezes, os custos dos resíduos são menores, e vem a questão da sustentabilidade, né? Que aí você está tentando ajudar a natureza. Eu diria que, de uma forma geral, o engenheiro rodoviário, ele tem que estar preocupado com a questão econômica, com a questão técnica e com a questão ambiental. Então, tirar resíduo da natureza e reutilizar com responsabilidade, eu diria que é uma alternativa muito interessante para a área rodoviária. A escória de aciaria, que é um produto, escória de aciaria, ou agregado siderúrgico, ou chamado agregado ecológico, como eles dizem hoje, ela é oriunda da produção do aço. Então, esse material, ele pode, a palavra pode substituir uma brita convencional. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, a gente tem 4 tipos de, aqui na região metropolitana, no Porto Pecém, né, onde está instalada a siderúrgica, a gente tem 4 tipos de escórias sendo produzidas. Tem uma delas que tem uma característica excelente para a área de pavimentação e que pode facilmente substituir a brita. Aí lá vai, como é que ela pode substituir? Eu preciso caracterizar essa escória, eu preciso, por exemplo, controlar a expansão, que é uma propriedade típica desse tipo de agregado, e eu preciso enquadrar em determinadas faixas granulométricas. Tem um outro exemplo de um outro material que eu diria que a gente vem trabalhando bastante, a gente tem um projeto com a termoelétrica que já dura cerca de 4 anos, e a gente vem utilizando, então, esses resíduos das termoelétricas para a construção de pavimentos. Hoje a gente tem um trecho experimental de 1,4 quilômetros construído com essa cinza, que é um resíduo industrial. Essa cinza ela foi utilizada tanto para a camada de base quanto para a camada de subbase. Como? Primeira coisa, eu caracterizo o resíduo, eu verifico se ele atende àquelas características adequadas dos ensaios, faço os ensaios de compactação, faço os ensaios de CBR. No caso dessa cinza específica, ela não tem as propriedades requeridas pela área de pavimentação. Então, o que a gente faz? A gente estabiliza essa cinza, que é também um desafio dessa área, da nossa área de pavimentação, e a gente ter determinados resíduos industriais. Muitas vezes eles não têm as propriedades requeridas, mas a gente modifica essas propriedades com as técnicas de estabilização. Então, esse é um exemplo, tá? Onde a gente tinha ali, talvez, 10 campos de futebol, com esse material, tinha cerca de
250 mil metros cúbicos de material, se eu não me engano, dentro desses módulos, e a gente conseguiu mostrar que esse material, mesmo não tendo as características adequadas, a gente conseguiu modificar o material e reutilizar na pavimentação asfáltica. Então, eu diria que é uma saída interessante para vocês que vão trabalhar aí na área, tá? Essa parte dos resíduos, ela tem sido muito estudada. E tem diversos outros resíduos, tá? Eu posso citar a indústria, por exemplo, o resíduo da indústria calçadista, resíduos de demolição de telhas, enfim, qualquer tipo de resíduo, a gente precisa estudar e verificar a viabilidade técnica, econômica e ambiental desses materiais. Pode passar, Eli. Bom, então vamos aqui agora para o que precisa ser feito, tá? Então, quando a gente fala dos estudos geotécnicos, eu tenho que levantar as características do meu subleito e tenho que levantar as características das minhas jazidas, né? No que diz respeito ao subleito, o que é que nós fazemos? Nós fazemos sondagem no eixo e no bordo da plataforma. Então, a gente faz um furo no eixo, faz um furo no bordo esquerdo, faz no eixo e faz no bordo direito. Tá? Então, esses furos, eles são em zigue-zague, como vocês estão vendo aí. E aí, o que acontece? O espaçamento entre esses furos, ele é controlado, ele tem em torno aí de 100 a 200 metros, como vocês estão vendo nos slides. A profundidade desses furos, tá? Ele é em torno de 40, 60 centímetros a 1 metro, mais ou menos. Então, você coleta esse material, tá? Traz para o laboratório e você faz todos aqueles ensaios de caracterização para poder avaliar a qualidade desses materiais e poder verificar se eles servem ou se não servem, como é que você vai fazer para melhorar esses materiais. Pode passar. Eu ia estar com o meu aqui, vou até tentar. Não vou tentar fazer nada. Eu ia tentar abrir de novo a minha, mas depois dá problema aqui de novo. Bom, então o objetivo é levantar o perfil do terreno, tá? Essas sondagens, elas são feitas a trado, pá ou picareta, tá? A gente já falou do espaçamento desses furos. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa avaliar as características desses materiais. Pode passar, né? Bom, então a gente organiza todas as informações da coleta oriunda desses furos no chamado boletim de sondagem, que é o que vocês estão vendo aí. Então, normalmente o furo ele está amarrado à estaca, tá? Então, você retira o material, numera esse furo, tá? Você verifica qual é a posição desse furo, se ele foi retirado do corte, se foi retirado do aterro ou de uma seção mista, tá? E você faz uma descrição prévia desse material baseada na análise táctil-visual, tá? Então, você diz, o material daquele furo, do furo 1, retirado do centro, ele é um material arenoso, ou é um material siltoso, argiloso, então você tem as características, né, eu diria, táctil-visual desses materiais. Pode passar. E aí, no segundo momento, como eu comentei com vocês, cada material desses, a gente faz alguns ensaios, que são os ensaios que vocês viram, então a gente faz ensaios de granulometria, normalmente em todos os furos, eu sou obrigada a fazer os ensaios de granulometria, os ensaios de limite de liquidez e plasticidade. E a depender da qualidade do material, da heterogeneidade, eu vou fazendo os ensaios de CBR, os ensaios de compactação, mas em furos mais distanciados. Eu diria que os ensaios mais simples, que são mais rápidos, a gente faz em todos os furos, para que a gente reconheça a qualidade desse meu material. Então, por exemplo, na classificação da Astro, que vocês estão vendo aí, ela é importante porque ela vai poder separar os universos desses teus materiais. Nessa classificação, ela é chamada de classificação da ASCO, de TRB ou HRB, a depender da fonte bibliográfica que vocês estejam estudando, né? A atualização hoje ela é chamada de classificação da ASCO, ela é uma classificação específica para a área rodoviária. Percebam que a gente falou dela lá atrás, quando nós falamos dos ensaios de laboratório. Naquele link em que eu coloquei para vocês, tem uma aulinha só explicando como é que vocês vão fazer a classificação desses materiais, utilizando esse sistema que é voltado para a área rodoviária.
Se vocês observarem, né, ali na parte de cima, vocês têm os materiais granulares. Esses materiais granulares têm uma previsão, na última linha, vocês vão ver que tem uma previsão de comportamento de excelente a bom. E os materiais siltosos e argilosos têm uma previsão de comportamento de regular a mal. Então, o que isso me permite? Quando eu pego, coleto o meu material, faço esses ensaios de caracterização e uso a classificação HRB, ou ASHO, DLB, para poder classificar esses materiais. Eu consigo reconhecer se o meu subleito tem qualidade superior ou tem qualidade inferior. Isso é importantíssimo para vocês decidirem a distribuição estatística, a forma estatística de tratamento de dados, que vocês vão ver um pouquinho mais na frente, tá? Então, eu peço a vocês que olhem lá o vídeo da classificação da ASHO e que tentem fazer um exercício de classificação. Isso normalmente cai em prova de concurso, isso cai na área profissional de vocês, porque a gente precisa, vocês vão precisar, eventualmente, estar avaliando um projeto geotécnico e vão precisar dos resultados dessa classificação. Pode passar. Hein? Aqui tem um exemplo, por exemplo, de um trecho, tá? Esse é um trecho real, tá? Onde está sendo feito o estudo do subleito desse material. Então, vocês estão vendo que a estaca, por exemplo, a estaca 70, o material que saiu de lá, foi coletado numa profundidade de 20 centímetros a 1 metro. Essa amostra levou o número de amostra 1. Aqui eu tenho os resultados da granulometria, dessa amostra, do índice e da classe HRB que vocês deverão fazer. Depois eu vou respondendo no chat. Eu vi que o vídeo ele não está no SIG, ele está no canal do YouTube. A gente tem um canalzinho, que é o canal do Bruno, que o Bruno criou, e a gente resolveu pendurar todas as aulas, né, gravadas e os vídeos que os nossos assistentes de ensino estão elaborando nesse canal. Aí vocês vão acessando, vão baixando. Enfim, eu sugiro que vocês treinem o uso dessa classificação. A gente tem alguns exemplinhos, tá? 2 feitos. Vamos para frente. Pode passar. Bom, um outro exemplo, ó, vocês estão vendo, por exemplo, nessa figurinha, o que é que vocês... Pode voltar. Vocês estão vendo, por exemplo, o perfil de um terreno, tá certo? E vocês estão vendo o lançamento do grade do terreno. Então, por exemplo, quando vocês terminaram a infraestrutura, vocês lançaram o grade do terreno. Tá? Então, é em cima do grade do terreno que a gente vai construir o nosso pavimento. E aí eu preciso analisar todo o material que está ali embaixo. Tá certo? E aí vocês estão vendo aí o exemplo, os furos que foram feitos a cada 100 ou 200 metros, tá? Os resultados da classificação HRB, os resultados dos valores de CBR e da expansão. Tá? Então, aí tem CBR, por quê? Porque provavelmente o projeto foi elaborado com base no ensaio CBR. Então, eu diria que o objetivo é esse aí, é traçar um perfil dos estudos de subleito, é traçar um perfil do terreno, né? É você identificar a característica desse material, certo? Para poder verificar se a tua estrada, se o teu pavimento vai estar assentado num subleito de qualidade média, baixa, fraca, porque a depender desse tipo de subleito que vocês identificarem, vocês vão verificar que o teu pavimento pode ser mais espesso, pode ser mais delgado, pode ter uma camada de reforço, ou não pode ter uma camada de reforço. Se eu tiver um subleito forte, por exemplo, subleito que tenha, sei lá, uma resistência de 80% de CBR, provavelmente vai ser um pavimento que vai dispensar o uso do reforço do subleito. Mas eu só vou saber se eu caracterizar adequadamente o meu subleito. Pode passar, hein? Então, aí vem a história dos estudos estatísticos. O que é que a gente tem que fazer? Então, eu tenho que ter todo aquele boletim, vocês vão ver que no final da aula o Weber vai apresentar um projeto real, e vocês vão ver que os estudos geotécnicos é um caderno imenso, com todas as características desses materiais, com todos os resultados dos ensaios. Mas aí o que acontece? Eu posso ter, por exemplo, num determinado subleito, material de qualidade A, material de qualidade B. Tá? Então, eu preciso identificar quais são os meus universos homogêneos para poder dimensionar corretamente o meu pavimento. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente divide o pavimento, a gente divide esse estudo do subleito em trechos homogêneos de, no máximo, 20 quilômetros, tá? Se for mais de 20 quilômetros, mesmo que o material seja exatamente igual, eu vou fazer um projeto de 40 quilômetros de rodovia,
tá? Ah, eu tenho o mesmo solo. Você obrigatoriamente tem que fazer o estudo dos 20 primeiros quilômetros e dos últimos 20 quilômetros, né? Então, essa divisão tem que ser feita. Então, o que você vai fazer? Você vai organizar esses resultados num quadro resumo, que a gente já mostrou anteriormente. A gente vai fazer a classificação HRB, e aí, para cada material, por exemplo, você vai ter uma propriedade correspondente àquele furo. Então, vamos falar, por exemplo, do CBR. Tá? Eu fiz 200 furos, eu fiz 200 ensaios de CBR, e eu vou ter 200 resultados de ensaio CBR. Então, como é que eu vou decidir qual é o CBR de projeto que eu vou utilizar? Aí eu vou, como eu estou comentando com vocês, para os estudos estatísticos. Então, eu tenho aqui os valores individuais de cada propriedade, eu falei do CBR, mas eu posso fazer isso por limite de liquidez, por índice de plasticidade. Então, eu tenho os valores individuais de cada propriedade, eu tenho o número de amostras, eu vou calcular a média aritmética e eu vou calcular o desvio padrão. Pode passar. Bom, então, normalmente, tá, vocês vão ver que as normas rodoviárias, elas usam distribuição de Gauss para poder fazer esses estudos estatísticos. Então, vocês vão ter que analisar toda essa tabela, vão ter que fazer uma média, tá certo? Vão ter que calcular um desvio padrão, aí vão ter um valor mínimo e um valor máximo. Para cada propriedade, você vai identificar se o valor é mínimo ou é máximo. Por exemplo, para o CBR, se eu fizer análise estatística de 40 furos, eu vou determinar o meu valor mínimo, tá certo? Se eu for falar de expansão, por exemplo, vocês vão ver que as normas da expansão, elas vão controlar para a camada de base, a expansão tem que ser no máximo 0,5%. Então, eu vou para a propriedade do máximo e não do mínimo, tá? Então, vocês vão trabalhar com esses valores. Pode passar, Bom, saindo da parte de subleito, agora vamos fazer praticamente as mesmas coisas com os materiais que são oriundos das jazidas, das pedreiras, dos areais. Então, o objetivo dessa fase, como a gente comentou lá na primeira parte da aula, é simplesmente identificar quais as jazidas podem ser utilizadas para a área de pavimentação. Então, eu só posso fazer isso, decidir se a jazida pode ou não pode ser utilizada, e de preferência essa jazida tem que ser o mais próximo da obra. Por isso que algumas vezes, a depender da região que vocês se encontram, tá? Usar resíduos industriais, eu diria que é uma boa saída, porque não é facilmente que você vai encontrar materiais com as características que você deseja para a área de pavimentação, tá? Porque às vezes eles não têm aquelas características mínimas. Então, eu diria, eu tenho a prospecção preliminar, que é uma fase mais preliminar para pegar a jazida. Normalmente, você faz 5 furos e você identifica se aquele material serve ou não serve. No momento que, a partir dessa prospecção preliminar, se você descobrir que o material tem possibilidade de uso, tem potencialidade, você vai para a fase definitiva, que é uma fase mais detalhada, onde você já vai fazendo mais furos, tá? Para poder, novamente, fazer um estudo estatístico e determinar a propriedade que vai representar aquela determinada jazida. Pode passar. Pode passar. Então, vocês estão vendo aí o exemplo da prospecção preliminar. Então, normalmente, você pode voltar, Eder. Você passou um a mais. Então, na prospecção preliminar, você tem a área do terreno, como vocês estão vendo nessa figurinha do lado direito, eu faço 5 furos, um no centro e 4 nas extremidades. De novo, coleto esse material, levo para o laboratório e vou verificar as propriedades desse material. E aqui vem a tabelinha, Eu tinha, desde o começo da aula, pedido para vocês, desde o começo do curso, pedido para vocês lembrarem essas propriedades básicas, que elas são importantes, até para a conversa que vocês vão manter com os engenheiros rodoviários, para poder, muitas vezes, saber se o material tem essa possibilidade de aplicação. Então, no caso da subbase, é pedido que o CBR seja no mínimo 20%, tá? No caso da base, lá vai, e a expansão não está aí, mas a expansão tem que ser no máximo 1% para a camada de subbase. Para a base, você tem que atender o limite de liquidez máximo de 25%, o IP no máximo de 6%, tá? Eu já tinha pedido, Lembra que eu sempre digo que esse lembretezinho, ele é um decoreba, eu não gosto de decorar, Mas é coisas que quem está na área rodoviária já tem tudo isso na cabeça, do tanto que a gente conversa sobre essas coisas, tá? Então, a expansão, no caso da base, ela tem que ser no máximo 0,5%. E a granulometria,
tá? Ele deve ser enquadrado em determinadas faixas granulométricas. Cada tipo de serviço você vai ter uma determinada faixa granulométrica. Ah, se eu vou utilizar um solo arenoso fino, por exemplo, para a camada de subbase, eu vou ter uma faixa granulométrica, até porque o solo é mais fino. Se eu vou utilizar a camada de solo brita, eu vou ter uma faixa granulométrica para aquele determinado serviço. Pode passar, Elo. Então, aí eu tenho as faixas granulométricas, né, de materiais, no caso de solos naturais, então você tem várias faixas, né, tem a faixa 1 e a faixa 2, a faixa 1 é dividida em A, B, C e D, a faixa 2 em E e F, a faixa 2 é mais fina, né, a faixa 1 é mais graúda, a faixa A, eu diria, né, é a mais graúda de todas. Então, vocês vão ter aí os intervalos, tá, do ponto de vista de granulometria que os materiais deverão atender. Essa aula já deveria ter acabado, mas enfim. Então, vocês estão vendo aí a prospecção definitiva, né, que já é a etapa mais detalhada, onde você coloca uma malha nessa jazida, normalmente é uma malha aí de 20 a 30 metros de distância entre um furo e outro. Novamente, gente, então, pega esse material, coleto, trago para o laboratório, analiso. Então, como eu disse para vocês, essa etapa dos estudos geotécnicos, por isso que ela é uma etapa que custa bastante, né? É uma etapa que você despende muito recurso, porque eu tenho que estar fazendo toda essa avaliação, de toda a coleta em campo e depois a avaliação de laboratório. Então, é uma fase, eu diria, bem exaustiva. Pode passar. Bom, e aí tem as quantidades mínimas, tá? Só para dar uma noção para vocês, tá? Para cada quilômetro de pavimento, eu vou precisar em torno de 2.000 metros cúbicos, tá? Para base, em torno de 2.000 metros cúbicos para base, em torno de 300 metros cúbicos, por exemplo, de areia. Aí tem uma noçãozinha para você saber, porque aí a própria jazida, você vai avaliar qual o volume de material que aquela jazida vai fornecer para toda determinada obra. Então, o que você faz, normalmente, é uma cubagem dessa jazida, tá? Pega a largura, a profundidade e o comprimento e verifica mais ou menos qual é o volume dela e verifica se esse volume vai ser suficiente para a construção de um determinado trecho. Normalmente, você usa, a depender da extensão da rodovia, são várias jazidas que vão fornecer material para aquele determinado trecho, tá? Pode passar. Então, vocês estão vendo aí de novo o boletim de sondagem, a cara desse boletim de sondagem que vocês vão encontrar nos projetos também, pode passar. Eu estou acabando, viu, gente? Eu sei que hoje foi a primeira aula, a gente teve essas intercorrências, mas enfim, vai dar tudo certo. Então, vocês estão vendo aí, eu só dei um zoom para vocês observarem como é o projeto, né? Vocês estão vendo aí que todas essas informações, mais uma vez, vão estar tabeladas, aí vocês estão vendo aí o quadro resumo dos resultados de ensaio, então, mais uma vez, entre os resultados da granulometria, para cada furinho que eu vou fazer, se eu fiz 200 furos, eu vou ter uma tabela com 200 colunas diferentes, né? 200 linhas diferentes, desculpa. Pode passar. Pode passar, aí são os resultados da densidade do CBR, e aqui já é uma tabela resumo com as informações acerca dos estudos estatísticos de vocês. Então, o que vocês estão vendo aí, por isso que vocês estão vendo a tabela resumo, onde eu tenho o valor mínimo, onde eu tenho médio, onde eu tenho desvio padrão. Então, para cada uma daquelas propriedades, vocês vão depois resumir e colocar numa tabela que vai fornecer, eu diria, esses estudos estatísticos que vocês realizaram. Pode passar. Vamos lá, eu vou seguir, eu não estou vendo a tela, mas eu vou seguir aqui os slides que eu tenho aberto. Então, o que o estudo diz? O estudo faz, eu vou dar uma lida, porque a gente precisa entender bem direitinho, né, para poder saber o que é que a gente tem que fazer. Então, os estudos de uma jazida forneceram os resultados de ensaios de CBR apresentados no quadro abaixo. Então, o que vocês têm? Vocês têm 9 furos, vocês têm a profundidade dos furos, vocês têm a classe HRB, e do outro lado, vocês têm os valores do CBR. Vejam que nesse exercício, ele é simples, por quê? Porque todos os materiais têm a mesma classe HRB. Então, vocês podem considerar que eles fazem parte de uma mesma família. Mas não é sempre que isso vai acontecer. Às vezes, você pode ter, por exemplo, 20 furos, e você pode ter 3 furos de uma classe A24, tá? E 7 furos de uma classe A75, por exemplo.
Então, vocês vão precisar fazer essa divisão dos universos amostrais ou então eliminar determinadas classes. Então, eu vou deixar um exercício para vocês também. Aliás, vocês vão fazer, o Web vai passar esse exercício para vocês treinarem um pouquinho quando você não tem a mesma classe HRB. Então, nesse caso, todo mundo faz parte da mesma família, todo mundo irmão, tá? Então, o que ele pede? Ele pede, sabe-se que as especificações vigentes limitam os valores de CBR para base e subbase, de rodovias de baixo volume de tráfego, em no mínimo 40% e 20%, respectivamente. Ou seja, quando eu fizer um estudo estatístico, obrigatoriamente eu vou ter que dizer se essa jazida ela serve para base ou serve para subbase. Aí eu já dei a condição de saída. Se for para base de rodovia de baixo volume de tráfego, ela tem que atender os 40%. Se for para subbase, ela tem que atender os 20%, tá? Com base na análise dos resultados apresentados, você vai verificar a potencialidade do uso dessa jazida para ser empregada em base ou subbase. Então, você só vai decidir isso quando você fizer o estudo estatístico, tá? Então, vamos lá para frente. Passando aí o slide, tá? O que vocês têm? Vocês têm aí uma tabelinha, tem os furos, aí tem o CBR, lá embaixo, na última linha, vocês têm a média dos CBRs, que deu 30,22. Na última coluna, vocês têm aqui parcela do desvio padrão, né, sendo calculado, tem a equaçãozinha aqui, que o valor mínimo, então, é a média, menos 1,29 vezes o desvio padrão, vezes raiz de N, menos 0,68 vezes o desvio padrão. Então, a gente fez aqui o cálculo da média, esse 30,22, a gente fez aqui o cálculo do desvio padrão, deu 393,57. E aí, eu chego à conclusão que o valor mínimo deu 22,44. Então, eu pergunto para vocês, para onde é que serve? Essa jazida, ela vai servir para subbase. E aí tem um detalhe importante, valor de CBR, a gente nunca considera valor quebrado, tá? Então, a gente sempre aproxima para o mais baixo. Então, se deu 22,44, eu digo que o CBR representativo dessa jazida é de 22%, tá certo? Nesse caso, vocês podem, professora, que pela média a gente já vê que não é material de base. Mas poderia ter uma outra situação onde eu tivesse um valor 50, 40, 30, 20, 10, e aí vocês teriam que fazer uma análise mais precisa, né? Visualmente você já vê, base não é. É muito difícil, quer dizer, né, muito difícil, porque não tem nenhum valor acima de 40%. Então, N é o número de furos, é isso mesmo. Então, foram feitos 9 furos, né? E lembrem-se de um detalhe, o estudo estatístico, ele tem que ter, no mínimo, 9 amostras. Vocês até vão encontrar, tá, questões erradas, a gente já fez alguns recursos de concurso aí, o próprio DENIT já fez uma prova onde ele colocou 5 furos, não pode, né? O estudo estatístico ele tem que ser no mínimo com 9 furos. Vocês podem até checar isso no próprio manual do DENIT, eu já especifiquei as páginas que vocês devem estar estudando. Eu não posso fazer estudo estatístico com 5, até porque 9, né, para quem estudou estatística, e lembra um pouquinho lá das regrinhas da estatística, é a estatística usada, né, 9 amostras, é a estatística utilizada para pequenas amostras. Então, eu não consigo ter um estudo representativo somente com 5 pontos. Então, é isso, gente. Oi, pode falar. Fazer uma pergunta? Pode, claro. Se para fins estatísticos são 9, no mínimo, mas no manual do DENIT ele fala de 5 furos para você caracterizar a amostra, a jazida lá. Mas é a prospecção preliminar, né? Quando você faz, isso é na fase preliminar. Na fase preliminar, como você não vai investigar toda a jazida, porque é mais uma... Na fase preliminar, você faz os 5 furos mais para saber o seguinte, bom, será que esse material pode ser? Porque pode ser que um tenha, por exemplo, na hora você já descarta, você tem um CBR, você está atrás de um material de base, e você acha que o CBR é 5, é 10, é 11, aí você já descarta aquela jazida. Mas na fase definitiva, aí você já tem que ter o estudo estatístico, tá certo? Tá certo, professor, obrigado. Oi. Talvez seja da sua parte, não sei. Quando eu li ontem o manual lá, eu vi que ele enfatiza 2 momentos, ele enfatiza do fato de você encontrar mica, você tem que reportar, ele dá uma certa importância para a mica. Qual seria essa importância? Vamos lá. Tá.
A mica, ela normalmente, quando você encontra mica no solo, tá? Você vê até visualmente, brilha um pouquinho mais. Normalmente a mica, se ela aparecer numa quantidade não é nem grande, às vezes, se ela aparecer às vezes com 10, com 5% pode ser que esse material dê uma expansão muito alta. Então, eu diria que, no geral, a mica está associada à expansão. Então, é por isso que, certamente, ele chama a atenção para essa questão da presença da mica. Tá? Então, assim, você procura evitar materiais com expansões muito altas. E aí, visualmente, muitas vezes, você está fazendo, na fase de caracterização prévia, você já vê que, na fase de campo, eu diria, né? Quando você está na fase de campo, quando você observa a presença de material no casco, aí vem fica mais brilhoso, então já é eu diria que a gente já liga, assim, o desconfiômetro para saber que aquele material tem grandes possibilidades de dar errado, tá? Então é mais por isso, o controle da qualidade do material. É isso, gente. Alguma pergunta a mais? Podem ficar à vontade, perguntem o que vocês quiserem, a gente está aqui para aprender, não tenham vergonha. Mais uma vez, né? Às vezes a gente quer perguntar o óbvio, pode perguntar o óbvio. Eu gosto muito de deixar meus alunos assim bem à vontade, porque é isso mesmo, vocês estão numa fase que é de absorção de conhecimento, e às vezes vocês podem, até os colegas podem achar que pergunta tão simples, mas ela precisa ser feita para condensar o conhecimento. Então, podem ficar muito à vontade, que eu estou aqui para isso. A Sueli falou, do geotécnico, né? A gente está na disciplina de projeto e construção de superestrutura viária. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de não do projeto em si, mas da parte relativa aos estudos geotécnicos e como é que ele se apresenta, né? Então, você tem um projeto rodoviário, os estudos geotécnicos é apenas uma parcela, ou eles são uma parcela, né, do projeto como um todo, porque você vai ter lá projeto de pavimentação, projeto de terraplenagem, projeto geométrico, projeto de drenagem, projeto de obras de arcos correntes especiais. Se havia, por exemplo, numa interseção urbana, um projeto de interseções, então tudo isso vai estar, ou deveria estar, caracterizado em termos de esse conjunto de vários volumes, dependendo do órgão, ele pode especificar já na licitação quantos volumes serão necessários para esse fim, né, composição do projeto em si, e o estudo geotécnico é uma etapa desse projeto. Vou colocar aqui para vocês um caderno de um projeto real, deixa eu projetar ele aqui, vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo a projeção? Sim, está aparecendo um sumáriozinho aqui. Pronto, ótimo. Vou começar a falar aqui rapidamente, depois eu vou mostrar o resumão do que é que vem a ser esses estudos geotécnicos todos. Então, esse aqui é um caderno, né, de um volume de estudos geotécnicos de uma CE, ele tem mais uma posição, no caso aqui, era para melhoria de um trecho já existente, então vocês estão vendo aqui que tem um item relativo ao estudo do pavimento existente. Vou já mostrar aqui o mapa dessa via, né, da CE 350, mas era uma via já existente que o Estado resolveu melhorar, né, para ligar duas outras CEs importantes, a CE 065 e a CE 060. E aí, essa 350 se valeu de uma infraestrutura já existente, uma parte pavimentada, uma parte não pavimentada, um trecho que tem, se não me falha aqui a memória, duas pontes para serem executadas, melhoradas, lá nesse sentido mais geral, e todos os estudos foram feitos para melhoria desse pavimento existente. Então, nesse pavimento existente foi feito o estudo, né, com a apresentação do boletim de sondagem do resumo dos ensaios, até para se ver se poderia se aproveitar a parte desse pavimento existente, se deveria ser destruído para recomposição, né, então tudo isso foi feito também no pavimento existente, e se acontecer de vocês pegarem um projeto, um estudo, de uma via existente para ser melhorada, e isso vai precisar ser feito também no trecho existente. Tá? Então, nesse caso, foi feito isso, foi feito os estudos do empréstimo para terraplenagem e o estudo das ocorrências dos materiais para pavimentação.
Então, é mais ou menos essa composição desse trecho. Pode ser que seja um trecho de implantação, por exemplo, de uma nova rodovia, e, obviamente, não haja necessidade de estudo do pavimento existente. Então, a via é uma obra aí foi feita entre 2009, 2010, 2011, por ali, uma coisa em torno de 9,2 quilômetros. A obra demorou um pouquinho porque teve alguns problemas de caráter ambiental e outros que envolviam a questão de uma proteção de uma área indígena que tem lá, da região ali, mas ela foi resolvida, já foi executada a obra, entregue. Então, está aqui toda a composição do projeto de pavimentação, né, da sua forma de apresentação, 6 volumes. Primeiro volume, relatório do projeto e documentos para concorrência, os projetos de execução, as notas de serviço e cálculos de volume para terraplenagem, os estudos geotécnicos aqui do volume 2B, orçamento e plano de execução e as memórias justificativas, e este é o caderno relativo aos estudos geotécnicos. Então, o trecho está aqui, né, para quem conhecer a região, está aqui a 350, alguma coisa em torno de 9,2 quilômetros, ligando a 065 a 060. Para quem conhece aqui a CE 065, né, que leva, aliás, a 060, que leva ali para a região de Pacatuba, etc., quando você passa de uma rotatória que tem ali, logo depois de uma antiga fábrica da Heineken, não sei nem se existe essa fábrica ainda, se já mudaram, você pegaria ali à direita, no sentido aqui da 065, né, você tem esse trecho, então, executado, é justamente a CE 350. Então, tem uma ponte que passa aqui pelo Rio Cocó, e uma outra ponte bem aqui assim, não sei se vocês conseguem ver, sobre o Rio Maranguape. Então, esse é o trecho que está sendo estudado. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem, né, esse caderno aqui, o estudo do pavimento existente, os boletins de sondagem, ó, semelhante àqueles que a Sueli mostrou, tem o estaqueamento, aqui o número do furo, se é do lado direito ou esquerdo, a profundidade que foi sondada, aqui da ordem de 1 metro, né, 100 centímetros, e a classificação visual de areia com pedregulho siltosa cor marrom. Na estaca 15, aqui, no furo 2, do lado esquerdo, teve um furo também da ordem de 1 metro, nos 60 primeiros centímetros se encontrou areia com pedregulho, siltosa cor marrom, e nos 40 centímetros finais aqui, um silt arenoso de cor marrom. Então, muitas vezes, numa primeira classificação, que se chama, né, classificação expedita, o técnico está lá, faz o furo, recolhe material, ele tem ali um sentimento tátil, visual, que eles, ó, isso aqui é uma areia fina, né, média siltosa, tem a cor marronzada, vermelhada, amarelada, então ele coloca isso aqui nessas observações relativas a essa classificação visual. Perceba que, por exemplo, aqui na estaca 95, e na estaca 95, ó, nos 4 primeiros centímetros, ele encontrou o CBUQ, ou seja, concreto betuminoso usinado a quente, ou seja, o revestimento anterior, o revestimento existente lá, uma vez que está sondando o trecho existente, né, o pavimento existente, a estrutura existente. Então, os 4 primeiros centímetros aqui foram areia fina, média siltosa, aliás, os 4 primeiros centímetros CBUQ, e os 96 centímetros final, que foi de 1 metro, né, a sondagem, areia fina e média siltosa. A estaca 105, mesma coisa, 4 centímetros iniciais CBUQ, o concreto asfáltico, né, depois encontrou embaixo, nos 20 centímetros seguintes aqui, alguma coisa em torno de calçamento, uma base calçamentada, digamos, e depois, no final, uma areia com pedregulho siltosa com marrom. Enfim, então ele fez toda essa sondagem, né, ao longo do trecho, então está aqui o boletim de sondagem, todo o trecho, ó, furado, lá direita e esquerda, com o número do furo. Então, esse é o boletim de sondagens com essa classificação, né. Depois ele tem um resumo dos resultados, aquilo que a Sueli também mostrou, que é basicamente, até aqui a classificação, nesse caso aqui, HRB, TRB, Aston, passado por último, mas ele tem aqui estaca, o furo, a profundidade, as caracterizações relativas aos limites de plasticidade e também ao índice de plasticidade, então aqui está dizendo que é um solo não líquido, aqui não plástico, aqui tem alguma coisa relativa. Aqui, essa seção seguinte, a granulometria. A granulometria daquele material, porque aquela primeira sondagem que foi feita lá foi de uma caracterização expedita, taxa visual, e aqui essa seção seguinte, a granulometria. A granulometria daquele material, porque aquela primeira sondagem que foi feita lá
foi de uma caracterização expedita, taxa visual, o cara disse, é marrom, é siltoso, é arenoso, tem pedregulho, aqui tem calçamento, aqui tem CBUQ, etc. E ele faz a granulometria, determinou nesse caso aqui o índice grupo, né, se vocês querem lembrar, o índice grupo é aquele índice que varia de 0 até 20, que faz, através de uma expressão, a caracterização do material em termos de granulometria e em termos dos limites. Né? A gente sempre espera que o material tenha um IG muito baixo, próximo a zero, porque aí indica um material bom para aplicação em pavimentação. Né? Se estiver mais próximo de 20, indica-se um material mais fino, mais plástico, mais tendencioso a apresentar, quando aplicado, recalques, trincamentos diversos, ou seja, não solo tão apropriado assim para aplicação em pavimentação na situação in natura. Talvez precisaria de algum melhoramento, né, de alguma questão dessa natureza para ser utilizado. E aqui a classificação da ASTO, né, que no caso é chamado classificação HRB, as condições relativas ao ensaio de compactação, né, umidade ótima que é a densidade máxima, específica aparente seca máxima, as condições relativas ao ISC, o CBR, capacidade de suporte, o índice de suporte Califórnia, em termos de expansão e em termos do seu respectivo valor de CBR. Então, esse primeiro furo aqui indicou um CBR da ordem de 18, né, um 25, 31, um valor muito bom de 45 aqui de CBR, mas vejam que esse aqui não é para caracterização de material de pavimentação, propriamente é mais para caracterização do subleito. Então, vocês observam aqui tudo subleito, ele não está caracterizando jazida, né? Nesse primeiro momento, a caracterização é do subleito, a fundação desse pavimento, nesse caso específico aqui, do trecho já existente. Isso é feito para todos os furos, vocês estão observando, então, toda essa caracterização feita aqui, né? Vou botar a caracterização feita aqui, então, ele vai passar tudo isso, depois ele depois ele apresentar um resumo de amostras, né, como é que isso se aplica, né, então ele vai dizer se tem algum trecho que não é bom, que tem que ser reforçado, né, que tem que ser extraído material, então isso é de um outro caderno que ele vai fazer esse detalhamento, o projetista, e aqui ele já partiu para os estudos do empréstimo para terraplenagem. Então, ele está mostrando aqui, vocês vão ver neste caderno, que ele vai fazer isso para cada ponto, né? Então, aqui, ele está fazendo, na verdade, apresentando a planta geral de localização do empréstimo em Botafogo. Então, está aqui o trecho todo, estaca 0 até estaca 464 mais 12.13, saindo aqui da 060 até a 065 de Maranguape, e ele diz, aqui, nessa estaca aqui, vai existir, nesse caso aqui, na estaca 156 do lado esquerdo, está aqui a indicação, afastado do eixo da ordem aí de 0,150 quilômetros, existe uma área para empréstimo e bota fora, retira material, naquele caso certamente deve ser uma recomposição com material de bota fora, ele está dizendo aqui, após a exploração da área do empréstimo, a caixa servirá como depósito para o bota fora. Ele dá a área de expurgo, aliás, o volume de expurgo, dá o volume sondado para fim de empréstimo, e diz a caracterização do solo pela sua classificação do HRB, TRB ácido, e o valor aqui do CBR, né, tem suporte Califórnia de 14%. Ele acaba fazendo isso para todas as jazidas e possíveis áreas de empréstimo, de utilização, nesse caso aqui já indicou bota fora, nesse ponto aqui da estaca 156 do lado esquerdo, e aí ele caracteriza. Então, está aí o boletim de sondagem, mostrando aqui 2, 4, 6, 8, 9 furos, né, feitos, aqui, nessas estacas aqui, da 156 do lado esquerdo, aqui as profundidades aqui da ordem de 1,5 m, foi considerado, né, para fim de sondagem, percebe que é de 10 a 150, então, os 10 centímetros iniciais, certamente ele considerou como área de expurgo, descartou, porque o material que geralmente tem raízes, né, deve ter ali resquícios de algum material orgânico, animal, né, que pode ter morrido naquela região, ficou ali resquícios, então esse material, geralmente os 10 centímetros iniciais dessa capa, esse material de empréstimo é expurgado, ele é colocado aí e não é utilizado, é considerado como material de expurgo.
Então, ele faz aqui, está aqui o resumo, né, aquele que a Sueli também já tinha apresentado, desse material, estaca, furo, profundidade, limites, granulometria, as classificações da astro, compactação em alguns furos foram feitos para determinar a umidade e densidade, né, específica para a parede seca máxima, a umidade ótima e a densidade máxima aqui de laboratório de campo, para fazer a comparação com os graus de compactação, e aqui os valores de CBR e expansão. Né? Então, nos resumos, a análise estatística que a Sueli se referiu para o final está aqui, os valores, ó. Média aritmética, desvio, médias mínimas e máximas, estimativas de valores mínimos e máximos, limites mínimos e máximos, estão aqui apresentados, né, e ele fez, então, a caracterização daquela área de empréstimo 01, como falamos, na estaca 156 do lado esquerdo, a 150 metros aí do eixo considerado. Ele vai fazer isso para todos os outros locais prováveis de empréstimo, né, de material para ser utilizado, aqui os gráficos representativos, onde ele faz as caracterizações dos furos em valor do CBR, profundidade, etc. Em alguns projetos não é obrigatório, o DR exige, né, pode ser que o DENIT não exija, alguma prefeitura, algum outro DR aí de algum outro estado não faça essa exigência, mas ele faz esse comparativo aí, profundidade versus furos, LLP versus furos, a CBR, os percentuais aqui relativos à granulometria do que passa nos conjuntos de peneiras. Então, fez isso para a área de empréstimo, agora ele passou para os estudos de ocorrência de materiais para pavimentação, do mesmo modo, vocês vão ver. Aqui a planta geral de localização das ocorrências e distribuição de materiais para empréstimo. Na verdade, ocorrência de materiais gerais, né? O empréstimo foi caracterizado antes. Aqui é para jazidas e pedreiras para serem utilizadas na composição das camadas de pavimentação. Então, ele está mostrando novamente o trecho, que é o eixo, né, do trecho, estaca 0 até estaca 464 mais 12,13. Identificou aqui uma área para mistura, que esse foi um trecho que tinha misturas de solo brita para a composição da camada de base em alguns trechos, trouxe indicação para a composição. A usina da mistura ficava na estaca 42, a cerca de 0,05 km aqui do eixo. Aqui do lado esquerdo, tinha uma pedreira 01, alguma coisa de 500 metros aqui, na estaca 39. Ele vai indicar aqui, depois vai ver esse quadro geral, que ele vai chamar de pedreira comercial. Na verdade, não houve exploração dessa pedreira por parte da obra. Eles compraram esse material de uma pedreira existente naquela região. Tá? Eles compraram o material daqui, comercialmente, está aqui o volume comercial, né, para poder fazer a mistura no solo aqui nessa usina, tá, para poder aplicar na camada de base. A gente vai já ver um resumão que a gente vai ver como é que isso foi feito. Lá na frente, na estaca 104, a 0,165 km do trecho, lado esquerdo, tem a jazida 1. Mais à frente, na estaca 268, né, a 0,010 km do eixo, tem a jazida 02. Aqui, já no final do trecho, né, na estaca 382, a 190 metros do eixo, eu tenho a jazida 3, e aqui no final, vou mostrar a partir da estaca 400, a 69 quilômetros, ele buscava em algum local aqui, a 69 quilômetros aqui do eixo da rodovia, uma fonte de areal, de areia para fazer alguma mistura, talvez, no trecho também, para fazer alguma recomposição, melhoria de solo, etc. E aí, ele tem esse resumo, né, das jazidas e pedreiras, no caso aqui, onde é que ela se localiza, distância do eixo, a área que será explorada com os respectivos volumes de expurgo e volumes utilizados, tá, as densidades máximas, aqui para fim de comparação com algum grau de compactação e utilização isso para fim de compactação também, e os valores de CBR, né, de índice de suporte Califórnia aqui, dessas jazidas. Perceba que ele não tem caracterização de CBR para a jazida 2, tá, depois vai entender o porquê, e para o areal aqui, areia de rio, está aqui classificado na legenda, 01. E existe uma mistura, ó, mistura 01, que ele está apresentando aqui. Essa mistura 01, esse quadro geral que está sendo apresentado, ele tem 70% do solo da jazida 2, por isso que não houve a classificação
do CBR, que esse solo não ia ser utilizado sozinho, né, puro, iria ser misturado, e 30% da pedreira 1. Então, a mistura de solo brita, que a gente supõe que vai ser utilizado em base, né, porque é uma mistura muito boa, né, uma mistura com boa capacidade de suporte, aqui CBR da ordem de 70%, né, como o tráfego desse trecho foi considerado baixo, um CBR de 60% poderia ser aplicado, né, para esse trecho. Mas, enfim, essa mistura 01 está aí, 70% do solo da jazida 2 com 30% de brita aqui dessa pedreira 01. Então, está classificado aqui nessa planta geral de localização de ocorrência e distribuição de materiais. Então, ele vai fazer a partir da classificação toda, né, a classificação do areal de rio, essa R01 também, como já mostramos, né, não tem grande diferença daquilo. Vai fazer o fluxo, jazida 01 também, mesma coisa, boletim de sondagem, com todos os furos que foram executados, furos aqui da ordem de 60, 80 centímetros de profundidade. Percebam também que nesse caso começa de 10 centímetros, uma vez que está considerando que os 10 centímetros iniciais são de expurgo, material inservível, tem material orgânico, raízes, plantas, etc. E vai fazer toda a caracterização. Então, este é o caderno, né, dos chamados estudos geotécnicos, a gente disponibilizou para vocês verem com melhor detalhe. No caso aqui da pedreira, esses valores, de alguns ensaios específicos, como índice de forma, abrasão Los Angeles, lamelaridade, algum ensaio relativo a ataque de fluxo, de ácidos, quer dizer, para verificação de como é que esse agregado se comporta perante algumas intempéries aí do ambiente, chuva, sol, etc. Isso pode ser feito também. Nesse caso aqui, certamente a pedreira, onde eles compraram a brita, forneceu esses ensaios de forma, né, os ensaios de desgaste por abrasão, se ele se referiu a isso no começo da fala dela, abrasão Los Angeles, né, desgaste da ordem aqui de 42. Essa brita vai poder ser utilizada tanto nessa mistura, como ele pode fazer depois a indicação da utilização dessa brita para mistura asfáltica, se for o caso dele produzir isso, né, in situ, em usina in situ, ou se ele comprar material, talvez não tenha essa necessidade, se ele comprar a mistura já pronta, e a caracterização, então, do agregado. E a caracterização da mistura, né, a gente falou, 70% do solo da jazida 2 com 30% da pedreira 01. Está feita essa caracterização da mistura do mesmo modo, os limites, granulometria, CBR, compactação, classificação TRB, etc., está todo apresentado aí nesse resumão. Como é que a gente vai saber onde é que realmente esses solos vão ser, essas solos e misturas serão aplicados? É aqui. Isso aqui é o que a gente chama de planta geral de localização das ocorrências e diagrama linear de dimensionamento e distribuição de materiais de pavimentação. Então, esse diagrama aqui foi o que a gente mostrou agora há pouco, ó, com todas as ocorrências, pedreira, aqui é a indicação do local da usina, para mistura, aquela mistura que nós falamos, 70-30, né, 70 de solo com 30 de brita. Deve existir algum caderno aí dentro do projeto que ele vai dizer como é que essa usina vai ser composta, com os respectivos insumos, ele está dizendo que vai precisar de cimento, madeira, semi-30, né, emulsões e asfaltos diluídos aqui para compor as misturas, certamente, o aço para construir alguma base para montagem da usina, etc. Deve existir dentro do projeto uma especificação com relação a isso. Mas o que nos interessa é esse aqui, que já mostramos, a localização da pedreira e jazidas, né, nós já especificamos isso, onde é que se localiza, aqui distância, etc. Aqui aquele quadro, né, que a gente também já se referiu a ele, mostrando localizações, distâncias, áreas e volumes de expurgo e utilização do material, com os respectivos valores de densidades máximas e CBR, tem para cada um deles, tá, as indicações aqui, mas onde é que eles vão ser utilizados? Está aqui. Tá? Então, essa figura que vocês estão vendo aqui, né, com essa linha preta mais espessa aqui, é justamente o revestimento, né, é o trecho todo dimensionado. Claro que o projeto já tratou de dimensionamento, para dizer quais seriam as espessuras dessas camadas, né, a sondagem já foi feita para caracterizar esses materiais, para dizer onde é que eles vão ser utilizados, o estudo do pavimento existente também já foi feito para saber se
se utilizar de alguma estrutura ou infraestrutura existente desse pavimento, né, anterior, e aqui se caracteriza dessa forma. Então, o que é que a gente está vendo aqui? Está vendo que da estaca 0 à estaca 92, né, todo o trecho está sendo aqui de pavimentação flexível, CBUQ, o concreto betuminoso usinado a quente, com espessura de 5 centímetros. Aqui é a indicação do volume, peso, né, a utilização aqui da imprimação, para a utilização do serviço de imprimação, depois a gente vai explicar melhor, com as respectivas taxas, áreas, peso, etc., da ordem de 5 centímetros. No trecho todo, então, da estaca 0 à estaca 464 mais 12,13, todo de revestimento asfáltico, né, com essas características aqui, depois a gente detalha melhor em aula específica. Mas o que ele está dizendo aqui em termos de material granular, agora há pouco caracterizado, está dizendo que da estaca 0 à estaca 92, ele vai utilizar na base 15 centímetros, né, de espessura, a mistura 0,1, ó, aqui é a mistura 0,1, o volume, ele vai saber, porque ele sabe, né, a espessura, a largura e essa extensão, então ele calcula o volume a ser utilizado, a distância de transporte e, pela densidade, ele consegue saber o volume totalmente utilizado para essas considerações a partir dessa DMT aqui, né, o volume dado em metro cúbico e o volume dado aqui em tonelada para ser utilizado. E a subbase da jazida 1. Então, está aqui a jazida 1, né, a gente vai lembrar, aqui na estaca 104, então esse volume de material in situ, né, com essa característica de CBR de 35%, vai ser utilizado na subbase, o que é muito bom, né, porque se a gente pegar o método empírico do DENIT, essa subbase precisaria ter só 20% de CBR, ela tem 35% desse solo. Então, também da estaca 0 à estaca 92, 15 centímetros de espessura, o solo da jazida 1, e na base a mistura 0,1, essa mistura de 70% de solo com 30% de brita, da estaca 0 à estaca 92. Da estaca 92 à estaca 105, perceba que eu não tenho material granular aqui, né? Como também não vou ter material granular especificado da estaca 398 à estaca 464. Qual é o motivo disso? É o motivo de se perceber, através dos estudos geotécnicos, que o pavimento existente, da estaca 92 à estaca 105, ele pode ser utilizado como camadas de base e subbase. Então, naquela sondagem que foi feita lá, se caracterizou, ó, esse material que está aqui abaixo, né, dessa cota de grade especificada, só vai precisar da estaca 92 da estaca 105 de revestimento asfáltico. Se reutiliza, se reutiliza do material existente aqui, já, vocês lembraram, tem trecho lá com CBUQ, então esse trecho deve ser fresado, certamente, reutilizado na mistura, ou pode ser fresado e descartado, ou mesmo pode ser feito só uma capa por cima desse revestimento, né, feito um recapeamento, vai depender muito das condições desse revestimento, se ele não está trincado, se ele não está oxidado, se ele não está com nenhum outro grande problema. E é o que se projetou aqui, o projeto indicou, ó, da estaca 92 à estaca 105, vamos aproveitar o pavimento existente e fazer somente o revestimento asfáltico. A mesma coisa aqui no final do trecho, da estaca 398 à estaca 464, também se aproveita da estrutura existente, né, e aí só faz a execução do revestimento asfáltico. Então, percebam, pessoal, que o quão é importante se fazer estudos geotécnicos. Né? É um momento ali onde você vai ter um determinado custo, mas se a gente for bem inteligente, a gente entende isso não como um custo, mas como um investimento, que é feito dentro dos projetos, que é feito dentro da obra, que uma vez que você caracteriza bem os materiais que vão ser aplicados em pavimentação, perceba que eu posso ter a oportunidade de materiais, né, aqui, de trechos existentes, e somente aplicar materiais onde for realmente necessário, como aqui, início de trecho, seguindo aqui eu tenho a mistura 1 também na base, solo da jazida 1 até a estaca 340, depois eu já mudo, ó, o projeto indicou que da estaca 340 à estaca 398, vai se utilizar solo da jazida 3, com esses volumes aqui, dado em metro cúbico tonelada, aliás, o volume aqui com esse peso, aqui apresentada, com essa respectiva DMT, como assim foi feito também, né, nessa condição, aqui é peso, né, o peso de 4.760 toneladas, nesse início, aqui na parte intermediária, então,
por algum motivo, sei lá, talvez o solo da jazida 1 não tinha quantidade suficiente para recompor toda essa subbase aqui, e aí o projeto indicou que da estaca 105 a 340 o solo da jazida 1, e da estaca 340 a 398 o solo da jazida 3. Ou por alguma questão quantitativa, ou por alguma condição de custo relativa a DMT, aí o projetista deve ter dado alguma solução pensando nesse sentido. Mas é a partir daqui que a gente começa a ter esse retrato de como é que é o trecho, né, de como é que é a superestrutura desse trecho. Então, percebo que não está indicado aqui o subleito, porque já deve ter tido alguma caracterização relativa ao subleito em termos de estudos geotécnicos, mas se houvesse necessidade de um reforço, estaria indicado aqui também. Nesse caso, só se indicou subbase, né, resumindo, subbase da jazida 1, nesse trecho aqui inicial, nessa parte intermediária até a 340, a partir aqui a subbase foi de solo da jazida 3, está aqui ele, né, com 74%. Tá? E aí a base sempre da mistura 1, para poder garantir aí que se tenha um CBR da ordem aqui de 70%, 69,5%, né, para garantir, então, que essa base toda, nesse trecho aqui, fosse dessa mistura 0,1, lembrando, mistura de solo da jazida 2 com brita, com 30% da pedreira. E aí se compôs aí. Onde não tem, é uma indicação de utilização de pavimento existente. Então, é assim que, geralmente, os projetos aqui no âmbito do Estado, ele se apresenta. Né? Geralmente, além do DR, hoje SOP, né, que é uma logozinha, então, a SOP exige que seja apresentado assim, um caderno relativo aos estudos geotécnicos propriamente ditos, e essa indicação da planta geral de localização das ocorrências, com o respectivo diagrama linear de dimensionamento e distribuição dos materiais. A partir desse resumo, a gente tem essa indicação toda de toda a obra. Então, isso vai ser feito se você tem aí 50 quilômetros de obras, né, para implantar, ou para reabilitar, ou para fazer alguma melhoria, sempre vai ser apresentado desse modo, né, subsidiado, logicamente, pelo que a gente mostrou anteriormente, através dos estudos estatísticos. Bom, é isso, rapidamente, né, para mostrar, não vai ter grandes variações dos projetos, é claro que você pode ter muitas jazidas ao longo desses trechos. Talvez uma observação que a gente possa fazer com relação às obras públicas é que muitas vezes existe um certo atraso na execução dessas obras, e aí pode ser que, por exemplo, uma jazida dessa que vocês tenham caracterizado no passado, ela não esteja mais disponível, por algum motivo, às vezes perde a licença ambiental, às vezes ela foi utilizada, né, o Estado não teve uma ação de garantir aquela jazida, e aí ela foi já utilizada, a parte dela. É sempre bom que existam outras possibilidades de se indicar outras jazidas de solo para a composição desses pavimentos, né, para garantir que ele realmente seja executado. E aí você ter uma estrutura que seja efetivamente resistente, né, e se aplique efetivamente para a condição de um pavimento rodoviário. Esses materiais eu disponibilizei lá para vocês, né, no SIGA, pedi para colocarem no grupo. Não sei se vocês já tiveram acesso, tiveram? Sim, professor. Ótimo. Então, vocês podem lá ver o detalhe lá, depois eu posso, quando a gente avançar mais na disciplina, eu vou disponibilizar o restante desse projeto, da 350, que eu acho que é um projeto bem completo, apesar de pequeno, né, alguma coisa ali em torno de 10 quilômetros, né, 9,2 efetivo, mas ele está mostrando passo a passo aqui da disciplina, quando a gente for avançando, eu vou mostrando o restante das etapas desse projeto real, para vocês verem que não tem bicho de 7 cabeças, né, com relação, é claro que tem que ter um trabalho, como eu falei, especificamente com relação aos estudos geotécnicos, é uma etapa muito importante, a gente evita uma série de problemas nas obras, se a gente fizer uma boa caracterização desses materiais que vão ser utilizados em pavimentação, muita gente pode encarar como um custo, e é muito pequeno se a gente considerar isso dentro do escopo todo da obra, né, fazer os estudos geotécnicos certinhos, como foram apresentados, pelo menos 9 pontos, tal, na verdade, um investimento que a gente faz nessa infraestrutura para garantir que ela tenha a vida útil dela prevista para durar aquilo que foi projetado. Às vezes você tem lá problemas de não fazer uma caracterização, utilizar um solo que a gente acha que conhece,
Eu costumo brincar, tem gente que gosta de fazer caracterização na mão, né? O cara faz isso, é claro que tem aquela etapa ali de um ensaio tátil visual, de um reconhecimento expedito ali, rápido, do material, mas tem gente que, né, que conhece muito de solo, cheira, escuta, dá pitado na língua, diz que o CBR é 40%, e na verdade isso não existe. É claro que se tem o conhecimento dos materiais, se consegue reconhecer bem esses materiais por questões visuais, questões táteis, etc., mas a caracterização mesmo só o laboratório consegue dar. Valores específicos de CBR, expansão, densidades, granulometrias, limites, todos esses ensaios que nós nos referimos aqui, só o ensaio consegue dar essa garantia para a gente de que aquele material tem aquela característica. A gente não reconhece material, a gente consegue saber o que é uma areia, certamente o que é uma argila, tal, mas a caracterização mesmo, para fins de aplicação em pavimentação, confiem naqueles, né, se vocês tiverem, obviamente, um laboratório confiável, nos resultados que os laboratórios apresentam. E aí, certamente, mas só para encerrar, se a gente tiver uma boa caracterização desse solo, a aplicação dos recursos, né, ditos como custos dessas obras, na verdade, são investimentos para garantir a vida útil desse patrimônio, né, que aí deve durar 10 anos, 15 anos, dependendo do que o projeto considera. Claro que tem outras premissas por trás, que a gente vai comentar aqui ao longo da nossa conversa, mas, inicialmente, para fim de estudo geotécnico, é isso que se apresenta. Ok? Perguntas? Professor, só tem uma perguntinha, acho que é bem simples. É mais curiosidade. Se a rocha você tem uma rocha florando lá, logo no subleito ali, e você precisa fazer todas essas camadas subsequentes? Você fala para, de repente, utilizar essa rocha como Já usar camada como de base, subbase, o próprio subleito. Geralmente não, Marcelo, porque às vezes envolve muito custo, né, de você fazer essa caracterização toda em material pétreo, assim, mais existente. É como eu encaro, por exemplo, como essa questão do calçamento que existia nesse trecho. Né, se houver pelo menos um mínimo de uma certa caracterização aí, até porque não vai dar para fazer, por exemplo, CBR numa rocha pura, né, por mais que você põe ali, coloque, você não vai ter condição de fazer essa caracterização de densidades, né, como a gente está comentando aqui. Talvez existem, logicamente, outros ensaios que o pessoal que trabalha com mecânica das rochas conhece muito mais do que a gente, que ele diga, ó, essa rocha realmente ela é boa, é favorável, ela não é friável, ela não, né, não tem problema de ter um colapso posterior, então talvez um mínimo de caracterização possa ser feito, mas penso que essa caracterização mais efetiva, assim, mais, digamos, grandiosa, talvez só seja feito nos nossos projetos quando você tem tráfego muito pesado. Para tráfego leve, eu acho que se aproveita. Né? É claro, mais uma vez, tem que ter um mínimo, né, de conhecimento desse material, mas sendo um material muito bom, resistente, você pode, inclusive, aproveitar com material de base, subbase. Nesse trecho mesmo, né, reconheceram que tinha calçamento, né, deve ter reconhecido alguma coisa ali por baixo do calçamento, como foi mostrado na sondagem. Não, vamos aproveitar esse material, o material já está bom, de certo modo consolidado, é resistente, vamos fazer o aproveitamento, né, dessa camada inferior. Então, pode surgir também uma condição que você tenha, né, uma rocha dessa um pouco mais aflorada e utilizar como camada de pavimentação, talvez fazer só mesmo uma certa regularização ali, para poder fazer a aplicação do revestimento posterior. Pode ser feito também. Tá certo, professor. Obrigado. Outra coisa é, as pedreiras, elas usam quais tipos de rocha predominante, assim? Aqui para nossa região, mais próximo aqui da região metropolitana, você tem muita pedreira aqui, né? Pacatuba, você tem Itaitinga, tá? Fornecem brita para nossa região para fim de pavimentação e obra de construção civil geral. Geralmente são rochas graníticas, geralmente. É claro que tem algum caso, você pode ter aqui pelo Ceará outros tipos, mas geralmente as que mais se utilizam, que a gente tem conhecimento, são rochas graníticas aqui. Tá certo, professor. Obrigado, viu? Mas elas têm se mostrado boas para fim de pavimentação, né? Ela tem boa resistência, tem pequenos processos erosivos aí, resistem bem às intempéries e tal. A gente tem conhecimento que elas são as mais utilizadas para as misturas, tanto desse solo brito que a gente mostrou aí, como também para utilização em revestimentos. Certo, professor. Obrigado. Claro, Marcelo. Mais alguma, pessoal? Não, tranquilo? Então, vamos lá. A gente vai, como a Sueli tinha falado, a gente vai disponibilizar para você
duas planilhas com estudos geotécnicos. Deixa eu ver se eu encontro, vou ver se eu consigo abrir pelo menos só um aqui rápido, para vocês verem. A gente vai dar explicação, digamos, pormenorizada nos grupos e no SICA. Mas a planilha é essa daqui. Deixa eu projetar para vocês aqui rápido. Vocês estão vendo aí? Sim, sim. Sim, professor. Obrigado. Bom, então, daqui, a caracterização, vocês estão vendo que eu tenho aqui uma análise de subleito, está aqui, análise SL, subleito, uma determinada análise de caracterização geotécnica na jazida chamada de 01, 02, 03, 04. Então, tenho aqui na 04, 9 furos, na 03, 12, na 2, 9, na 01 eu tenho 17, e na análise do subleito foram 30 furos. Tenho aqui a indicação de limite de consistência, compactação, CBR com expansão, granulometria, a caracterização parte visual, né, dos materiais. Qual é a proposta que a gente tem para vocês nesse trabalho? Vocês, no primeiro momento, fazer a classificação TRB desses materiais, aqui, tá? Subleito, jazida 1, 2, 3 e 4, e depois indicar se esse subleito ele é favorável a uma implantação rodoviária, né, utilizar esse reconhecimento de material natural como uma fundação de subleito, como uma fundação de pavimento, ou seja, o subleito, e verificar onde é que vai ser aplicado cada um desses solos. Então, vocês vão ter que fazer toda a caracterização, aliás, toda a análise estatística desses parâmetros, né, sobretudo o CBR expansão, e dizer, ó, o solo da jazida 1 ele vai ser aplicado na base, o solo da jazida 2 vai ser aplicado na subbase, o da 3 vai ser um reforço de pavimento, porque a gente considerou que o subleito ele não é bom, tem um subleito de valor muito baixo, sei lá, 2%, 3%, a gente prefere fazer um reforço. Nesse primeiro momento, não se preocupem com a quantidade, imagine que vocês tenham quantidade suficiente aí para aplicar nas camadas por inteiro no trecho todo, né? Se a gente considerar que a gente tem 30 furos, né, então é um trecho relativamente pequeno, então imagine que vocês tenham material em quantidade suficiente para isso. A gente queria ver nesse primeiro momento, para uma certa aplicação, era fazer essa classificação, para vocês reconhecerem o tipo de material pela classificação TRB, ASTO, e dizer, ó, esses materiais aqui de jazida 1, 2, 3 e 4, eles vão para essas determinadas camadas de pavimentação, para base, para reforço, para subbase, então, vocês podem dizer mais ou menos nesse contexto. Então, tem dois solos que podem ser favoráveis à utilização em base, se eu considerar o mínimo aí de CBR de 60%, esse aqui que tem 20 e poucos por cento de CBR, a gente considerou, ele vai ser utilizado em subbase, esse aqui tem 10% de CBR, vou utilizar em reforço, enfim. A gente queria receber de vocês essa indicação, né, desses materiais e também, do mesmo modo, reconhecer o subleito, saber se ele é favorável ou não, se vai ser sugerido, por exemplo, uma troca de material, um provável aí mudança de trecho, enfim. Seria mais ou menos essa a proposta. Então, sempre que terminar aqui, a gente vai disponibilizar esses materiais para vocês, né, e vai dar um tempo. Sueli, você me relembra aí qual foi o prazo que a gente acordou? Porque vai ter um momento de tirar dúvidas, né, e tudo, para a gente ajudar essa análise, etc., mas tinha um prazo, não era mais ou menos definido para... A gente, na verdade, nós combinamos que vocês teriam 15 dias a partir da data de hoje, né, e a ideia seria vocês se organizarem aí em trios, não é isso? Pode ser individual, de 2 ou de 3, vai ficar aí à disposição de vocês, aí daqui a 15 dias vocês entregariam esse trabalho feito, tá? E é isso. E aí, lógico, né, ao longo desse tempo, tirar
dúvida, pode perguntar a gente por e-mail, mandar mensagem no SIGA, perguntar aos meninos aí no grupo, né, os assistentes, tal, a gente está aqui para ajudar vocês a montarem essa solução aí desses exemplos. A gente vai soltar dois arquivos, né, dois arquivos, se quiser pegar um, se quiser pegar dois, pega, então vocês podem ficar à vontade em relação a qual arquivo vocês vão utilizar. A gente vai soltar dois diferentes. Então, o outro arquivo também tem análise do bilhete, de AZIDA 1, 2, 3 e 4, com valores distintos. Vocês utilizar um ou outro arquivo para essa resolução do trabalho. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Professor, os critérios para definição da camada, por exemplo, usar como base, eu uso um critério do DENIT ou uso um critério mais subjetivo, por exemplo? Não, critério DENIT. A gente vai se basear sempre no DENIT, porque existem algumas diferenças quando a gente pega especificações de DRs, né? Alguns estados têm especificações distintas. Então, por exemplo, se for pegar uma especificação do DR de São Paulo, ou mesmo da Prefeitura de São Paulo, em alguns casos, eles vão exigir, por exemplo, o CBR da subbase não seja de 20%, como o DENIT existe, seja de 30%, né? Em alguns casos, por exemplo, ele vai requerer que o subleito não tenha 2% mínimo de CBR, como exige o DENIT, vai pedir 8% CBR, em alguns casos 10% CBR no subleito. Então, o DENIT, porque é padrão no Brasil todo, né, aplicado em rodovias federais, então se aplica. Então, nós teríamos lá, na base, considera um leve, na base nós teríamos aí 60% de CBR mínimo, né, para essa configuração de tráfego, 60% CBR mínimo, com expansão máxima de 0,5%. Eu devo ter um CBR mínimo de 20%, com uma expansão máxima de 1%, e no reforço, CBR maior do que o CBR do subleito, com expansão máxima limitada aí a 1%. Eu estou falando isso aqui, depois podem ouvir a gravação, mas tudo isso está especificado no manual de pavimentação do DENIT. Lá no manual de pavimentação do DENIT, vocês vão ver lá toda essa especificação para os materiais de baixo, de reforço, estão lá indicados de CBR e de expansão, bem como também algumas caracterização de curvas granulométricas, né, A, B, C até o F lá, como a senhora também mostrou aí na apresentação. Mas aí, se vocês tiverem dúvida, não encontrarem e tal, vocês perguntam que a gente faz essa indicação. Mas, como padrão, vamos adotar o DENIT. Alguma outra pergunta? Lucas, exatamente, você escolhe um dos dois. A gente vai soltar dois para dar uma variação maior, né? Mas aí você tem a vontade para escolher um ou o outro, né? Não precisa fazer os dois, obviamente, porque ele tem o mesmo conteúdo, né? Mudam os números, obviamente, mas você vai escolher um ou outro arquivo. Mais alguém, pessoal? Acho que é isso, né, Solis? Acho que é isso. Só a gente lembrar também que, além de vocês apresentarem, a gente combinou ontem, né, até para deixar vocês mais alertas, a gente vai chamar uma equipe ou um aluno, vai sortear para vocês mostrarem essas informações, mostrarem os dados calculados. Que é uma forma de vocês atenderem ao prazo e também, né, apresentarem, compartilharem os resultados de vocês com todo o grupo. Tá? É isso, né? Eu penso que a gente encerra por aqui. Vou pedir só para que os assistentes fiquem, porque a gente já planeja um pouquinho as próximas atividades. Pedir desculpas, né? Mas isso vai acontecer, espero que não frequentemente, mas eu também tenho tido aulas online e às vezes a conexão cai. Mas é isso, gente. Acho que o recado é tentar e se adaptar, né? Segundo meu filho, de 15 anos, ele diz para mim: mamãe, descobri que o segredo do sucesso é a adaptação. Então, vamos tentando, né? Claro que na medida do possível, cada um com as suas limitações, com seus problemas, mas é isso. Então, espero que vocês
né? Tenham aí um bom resto de semana, estudem direitinho, tem os grupos no WhatsApp, nós temos aí os meninos vão estar colaborando com essa, né, com essa assistência à distância, e qualquer coisa, nós estamos por aqui também. É isso, fiquem em paz, fiquem bem, até a próxima quarta-feira, tá? Espero que as coisas corram, né, bem. Ok? Ok, professores, até mais.